Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa noite a todos vocês. São 6h04. Está no ar o Viva Voz, com muita informação, muita análise bastidor sobre as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa noite para você, Muniz. Boa noite, Vera. Pois é, hoje a gente tem aí desdobramentos do que começou a ser discutido ontem, quando o ministro Flávio Dino apresentou novas condicionantes à retomada do pagamento das emendas parlamentares. Já na noite de ontem se formou uma maioria pela aprovação dessas condições que ele impôs. Eu dizia aqui ontem que o Congresso tinha uma expectativa de que o Supremo pudesse derrotar Dino, mas que isso era muito pouco provável. Está aí um placar acachapante, só faltam 2 ministros para votar. E agora a gente tem aí a expectativa de votação ou não desse pacote, Muniz. A urgência já foi aprovada, o que é um sinal que o governo gostou, mas vamos saber agora se esse caminho vai ser assim tão fácil, com a Samantha Klein, que já está na linha com a gente e vai nos dizer como estão essas negociações. Boa noite, Samantha. Oi, Vera, Muniz, boa noite. Olha, depois da revolta de líderes no Congresso com as determinações do ministro Flávio Dino a respeito das emendas parlamentares, o governo teve que entrar em campo, até porque os parlamentares vinham ameaçando com a retirada de apoio ao pacote de cortes de gastos, em razão das regras mais rígidas determinadas pelo ministro Flávio Dino e também chanceladas pela maioria dos ministros do Supremo. Ainda hoje, a Advocacia Geral da União deve ingressar no Supremo com embargos de declaração, pedindo maiores explicações a respeito da decisão que autorizou a liberação das emendas parlamentares. Porém, com essas regras aí mais duras do que aquilo que foi aprovado em projeto no Congresso Nacional. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que a justificativa é pedir a ressalva e a compreensão dos ministros com base no projeto que o Congresso aprovou e sancionou. Ou seja, o objetivo é pedir a liberação dessas emendas a partir do projeto, para que isso aconteça já agora. Inclusive, segundo Randolph, os líderes já foram informados a respeito dessa medida e agora a tendência é pelo apoio às medidas de contenção de gastos propostas pelo governo. Eu acho que no âmbito da Comissão Mista de Orçamento nós tivemos êxito. Eu acho que estamos conseguindo avançar lá, entendeu? Então, assim, primeira parte, a Comissão Mista de Orçamento, eu reitero a informação para as senhoras e senhores, né? Acabamos de ter um deferimento sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Então, a Lei LDO já vai ser votada. Isso é um grande avanço. Então, o mesmo espírito que comungou e foi conquistado agora no âmbito da CMO, eu espero que contamine o plenário da Câmara para os demais temas relativos ao pacote de contenção de gastos. Vale lembrar, Vera, que o ministro Dino acrescentou em seu despacho que as emendas PIX precisam trazer agora um plano de trabalho autorizado pelo Ministério para onde vai ser destinado o recurso, que irritou os parlamentares. Além disso, Dino também estabelece que as emendas de bancada e de comissão precisam trazer a indicação de autor. Então, mesmo que o dinheiro de vários deputados seja usado para uma obra, tem que ter o nome de um deles como autor da emenda. E o entendimento é que isso acaba também por retirar o poder do presidente da Câmara e da própria Comissão Mista de Orçamento. Para a sessão desta terça-feira, o governo, então, conta ter fechado um acordo para que sejam aprovados 2 requerimentos de urgência, 2 projetos do pacote de contenção de gastos. Esses textos prevêem um freio na liberação de benefícios sociais, como o benefício de prestação continuada e também no Bolsa
Família, além de sugestões de mudanças no arcabouço fiscal, ou seja, para seguir as regras de arcabouço fiscal conforme os reajustes dos benefícios. Da oposição, vários parlamentares estão criticando o projeto, mas também admitem que o formato como as emendas foram liberadas, autorizadas pelo ministro Flávio Dino, tem incomodado demais os parlamentares. O deputado Domingos Savio classificou a ordem de Dino como autoritária e que pretende tornar o Congresso novamente refém da liberação de recursos pelo Executivo. Já aquela PEC que foi protocolada ontem e que prevê mudanças no abono salarial, no Fundeb e também nos chamados super salários, ainda que não venha a afetar o judiciário por conta dos chamados penduricalhos que serão mantidos, que são as verbas indenizatórias. A intenção é que ela seja, então, lida amanhã na Comissão de Constituição e Justiça, mas isso ainda não está na pauta. Há uma previsão, petistas estão contando com isso, tem uma possibilidade do deputado Rubens Pereira Júnior ser o relator, mas ainda isso é algo que está em negociação. Vera. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. Então, o que a gente tem, por enquanto, é uma espécie ali de jogo num tabuleiro entre os três poderes. O Executivo querendo deixar claro para o Congresso que não é uma tabelinha dele com o Flávio Dino, essas regras novas para as emendas. Olha, a gente não tem nada com isso, tanto que estamos entrando com um recurso, embargos de declaração, para que eles expliquem exatamente o que eles querem. Sinal de que a gente não tem nada com isso. E, ao mesmo tempo, já vamos liberar 7 bilhões em emendas, estamos junto, Congresso, é isso aí, é nós, vamos votar que vai sair o dinheiro. O Congresso não acreditando muito nessa conversa, achando que isso é um jogo de cena, e que, na verdade, o governo vai se beneficiar de alguma maneira da decisão do ministro Dino, porque ela é um freio ainda nas emendas e é um freio para além daquilo que o próprio Congresso aprovou. E, por fim, o Supremo fechado com o ministro Dino, como eu disse ontem, que estaria. Havia uma expectativa de que os ministros do Supremo pudessem derrubar as novas medidas do ministro. Falaram, olha, isso não tem acontecido, eles têm votado muito juntos e isso deve se repetir. Se repetiu, faltam só 2 ministros para votar, o ministro Nunes Marques e o ministro Fux, e já está 9-0 com o voto do próprio Dino. Pode ser até 11-0 aí nessa questão. Os embargos de declaração, pelo que o senador Randolfo Rodrigues disse aí para a Samantha, são só para esclarecer, eles não têm expectativa de derrubar nada e nem de mudar, mas o Congresso segue meio de pé atrás em relação a isso. Esse vai ser o tema de hoje da Renata Agostini, então ela vai ajudar a gente a entender melhor como é que está isso aí nos bastidores, como está essa costura. Mas hoje é um dia que Brasília, de novo, está muito movimentada, porque também saíram os dados do PIB. Tinha uma grande expectativa em relação a isso. Quem vai trazer os números para a gente e por que o governo celebrou é a Ana Carolina Tomé. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera. Boa noite aos ouvintes. O Ministério da Fazenda comemorou o resultado do PIB do terceiro trimestre e disse que vai revisar para cima a projeção de crescimento da economia em 2024. A última projeção feita pela equipe econômica é de que o PIB vai crescer 3,3% neste ano, mas como a economia já chegou nesse patamar ao final do terceiro tri, o governo vai elevar a projeção deste ano. Isso porque o Ministério da Fazenda espera uma alta também no último trimestre deste ano, né? E em nota, a pasta afirmou que a alta de 0,9% do PIB no terceiro trimestre confirma um ritmo de crescimento robusto da economia. O governo admite que houve menos impulsos fiscais e que, apesar da queda acentuada na agropecuária, o consumo doméstico surpreendeu e mais que compensou o impacto negativo vindo do setor externo. O presidente Lula foi a comemorar o resultado e disse que o PIB segue crescendo, criando mais emprego e renda na mão dos brasileiros. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o vice-presidente Geraldo Alckmin exaltou o resultado e disse que o crescimento surpreendeu o mercado. O governo entoou o coro contra o aumento da taxa de juros. Alckmin defendeu o modelo adotado pelo Banco Central dos Estados Unidos, que não leva em conta o preço dos alimentos e da energia para
elevar os juros do país. Alimento é muito clima. Choveu, não choveu, é muito clima. Não adianta eu aumentar os juros, não vai chover por causa disso ou deixar de chover. Então ele exclui alimentos. Você só prejudica a economia e encarece o custo de capital. O outro é energia. O preço de petróleo é geopolítica mundial, guerra. Não adianta aumentar os juros que não vai baixar o preço do petróleo, da energia. Na nota divulgada nesta terça-feira, Vera, o Ministério da Fazenda disse ainda que a política do Banco Central pode restringir o acesso ao crédito e os investimentos. Já a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o PIB cresceu acima das expectativas e que as medidas anunciadas para conter os gastos vai garantir que esse crescimento se sustente. Vera. Obrigada, Ana. Vera, e para complementar, também como saldo aí desse dia, a gente teve uma mudança, uma certa mudança ali nos sinais a respeito do dólar, né? Um dólar que ainda segue num patamar muito elevado depois dos seguidos recordes, mas como a gente até trouxe agora há pouco no Repórter CBN, teve uma baixa leve de 0,05%, ao menos não foi mais um recorde, né? Tá ali ainda na casa dos R$ 6,06, com uma elevação muito alta no mês. Mas o que os analistas estão indicando é que essa pequena freada aí do dólar foi muito pautada também por causa dessa mudança, desse avanço aí da inclusão na pauta da urgência da Câmara dos Deputados de medidas que fazem parte do pacote de gastos. E esse resultado do PIB também contribuiu para dar uma certa melhorada nos ânimos do mercado, né? É engraçado, né, a reação do mercado à economia real, ao crescimento do PIB, porque sim, é um dado positivo para todo mundo, a economia está crescendo, é sinal que se está gerando emprego, renda, e que as indústrias, o comércio estão faturando, mas isso também projeta um medo sobre a inflação e, portanto, eleva os juros futuros e pode levar a uma expectativa de juros mais altos nas próximas reuniões do Copom. Daqui a pouco o BC entra aí no período de silêncio pré-Copom, então não vai poder falar nada, mas os sinais aí do dia são de que continua ali uma grande expectativa e todo mundo olhando para a inflação para trazer ela para a meta de 3. Mas, principalmente, a votação aí do pacote, a expectativa de que ele seja votado, ainda que ele não seja considerado o pacote ideal para trazer as contas públicas para um patamar mais controlado, isso parece ter acalmado um pouco essa efervescência dos últimos dias, Muniz. Então, pelo menos o dólar parou de escalar, parou aquele rally em que ele vinha desde a semana passada e muito fortemente de sexta-feira até ontem. Então, agora, se confirmar, se for aprovada a urgência na votação das matérias e se elas forem aprovadas mais ou menos como o governo mandou, isso paralelamente a um cálculo melhor de quanto se pode economizar com o pacote, isso pode começar a trazer as expectativas para um nível melhor. As falas do ministro Fernando Haddad, do Gabriel Galípolo, tudo isso tem contribuído também para uma melhora nesse clima. E o governo, aproveitando os dados desse PIB que a Ana trouxe agora para a gente, para dizer, olha como a economia está boa, olha como todo esse nervosismo do mercado não se justifica. Na verdade, tem um lado real aí da economia que está bombando, então o governo vai bater bumbo em cima desses indicadores para mostrar que está tudo bem, que o Lula está conseguindo vários trimestres seguidos aí de alta do PIB e que vários setores da economia crescendo concomitantemente, o consumo das famílias, a indústria teve um resultado bom também. Então, isso vai entrar aí certamente nas falas de vários ministros, e do Lula já entrou, ele já fez um post em redes sociais a esse respeito, deverá falar bastante sobre isso, para mostrar, olha, a economia está indo bem, o Brasil está no caminho certo. Esse vai ser o tom. E certamente com até uma expectativa de que isso também contribua para o pacote, para todas as medidas avançarem no Congresso, né? Porque isso mostra que conforme elas forem de fato avançando e mostrando para o mercado que tudo isso vai sair do papel e vai se concretizar, a tendência é de que os índices também melhorem. Então também, certamente, o governo nessa tentativa de colocar todo mundo nesse barco e falar, vamos seguir com isso aqui, porque senão... Para isso, precisa o Congresso acreditar que ele vai pagar as emendas. Sim. Então, esses 7 bilhões anunciados aí também ajudam bastante. O Congresso está até
preocupado com a economia real, mas acho que mais preocupado com as emendas, ministro. E por falar em Congresso, é para lá que a gente volta, porque eles também estão preocupados e bastante com a sua eleição interna ali das mesas da Câmara e do Senado. Já tem um grande consenso em torno do candidato do Arthur Lira, Hugo Motta, e hoje ele falou a respeito dessa questão das emendas, já está falando quase como presidente da Câmara, antes mesmo de ser eleito, e obteve novos apoios. Quem traz esses dados para a gente é a Isa Staciarini. Boa noite, Isa. Oi, Vera, muito boa noite a você, a Muniz, a todo mundo que nos acompanha. Pois é, agora a bancada ruralista foi quem manifestou o apoio ao candidato à presidência da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos, que se consolidou aí nessas últimas semanas como favorito à sucessão de Arthur Lira. Só que em troca de votos a Hugo Motta, Vera, esses parlamentares entregaram a ele uma lista com 6 pautas prioritárias, entre elas a principal, que é o combate às invasões de terra, que fazem parte do chamado pacote anti-MST que tramita na Câmara. Esse tópico acaba dividindo governistas e também a oposição, que as duas alas se uniram em torno aí do apoio à Motta, que vai ter um desafio bastante significativo, caso seja eleito, em conseguir contemporizar ali, né, os dois interesses, tanto a bancada governista em prol do MST, quanto a oposição que cobra medidas duras em relação a invasões de terra. Inclusive, em relação a esse chamado pacote anti-MST que tramita no Senado e que também pode voltar à Câmara, há textos que classificam esses atos de invasão de terra, por exemplo, como terrorismo, e também há algumas propostas que sugerem que invasores possam ser excluídos, aliás, de programas de auxílio pagos pelo governo, como Minha Casa Minha Vida, além de impedir que essas pessoas concorram a cargos públicos e que possam receber créditos rurais. Esse apoio ao Hugo Motta da bancada ruralista foi oficializado hoje durante um almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária. Depois, como você adiantou, Vera, Hugo Motta deu uma entrevista ali, quebra-queixo, né, na linguagem jornalística, e ele respondeu algumas perguntas, como a polêmica sobre as emendas parlamentares que foram liberadas ontem pelo ministro Flávio Dino e referendada pelo colegiado da Suprema Corte. Hugo Motta afirmou que o Congresso não deve negociar prerrogativas que fazem parte do Poder Legislativo com o Poder Judiciário. Inclusive, reforçou a necessidade para que Flávio Dino destrave o orçamento, lembrando que, embora tenha sido um pleito dos parlamentares a liberação dos recursos, uma ala, né, de deputados e senadores manifestou bastante insatisfação, Vera, com as exigências de critério de transparência e rastreabilidade, como, por exemplo, a necessidade agora da rubrica que identifica o parlamentar que é o autor da emenda. Ao responder uma pergunta de um colega jornalista, Motta falou que o Congresso não vai abrir mão de negociar prerrogativas que são do Poder Legislativo, em um tom já praticamente como se fosse o presidente da Câmara. Vamos ouvi-lo. O Congresso nada mais quer do que a reafirmação daquilo que nos é garantido pela nossa Constituição. Nós não negociamos esses termos. Para nós é um ponto muito claro e com muita tranquilidade, mas muita firmeza, nós não abrimos mão para negociar esses termos. Nós queremos o cumprimento da Constituição e que o Poder Legislativo possa ser respeitado pelo tamanho e pela importância que tem. E é dessa forma que, chegando à presidência, nós vamos conduzir a Como a gente comentou ontem, Vera, essa liberação das emendas parlamentares por parte do ministro Flávio Dino, inclusive, acabou favorecendo, né, a aprovação de pautas importantes do governo do Palácio do Planalto, como o pacote de medidas
que reduzem as despesas obrigatórias, o chamado pacote de corte de gastos. O presidente da bancada ruralista, o deputado Pedro Lupion, disse depois do almoço que não foi feito nenhum pedido de favorecimento, que o que a bancada ruralista cobra é só o compromisso de que o projeto que restringe, as invasões de terra seja pautado em respeito aos compromissos da bancada, e afirmou que Hugo Motta tem um ótimo relacionamento e que os parlamentares ruralistas apostam e têm confiança no candidato que é o favorito para assumir a presidência da Câmara dos Deputados no biênio 2025 a 2027. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações. É isso, Muniz. O Hugo Motta já falando quase como presidente da Câmara, também com apoios variados, né? E isso gera uma situação curiosa, né, Vera? Para ele cumprir todos esses compromissos. Porque ele tem apoio ali da base, tem também apoio da oposição. E esses dois movimentos que ele trouxe hoje, o pedido para o Dino destravar o orçamento do Legislativo e também ele receber aí esse chamado pacote MST, certamente são dois gestos que deixam o Palácio do Planalto olhando ali com um sinal certo amarelo, né? Como é que fica ele aceitando essas duas medidas que, principalmente a do MST, para o Planalto acaba sendo algo que não é positivo para o que eles pretendem, né? Pois é, mas é uma coisa contra a qual eles não têm como lutar, porque a base do Lula nessas questões que dizem respeito a questões agrárias, as pautas que interessam a bancada ruralista, mesmo as discussões ambientais, o governo não tem maioria, né, nessas questões. Foi eleito em 2022 um Congresso mais à direita do que está o governo. Então, ele tem procurado compor e evitar danos muito grandes à sua pauta nessas questões. Em relação ao Hugo Motta, é aquela famosa coisa que não tem o que fazer, porque ele já conseguiu um tal grau de apoios que ele seria eleito hoje com ou sem o governo. Para o governo interessa manter mais ou menos a composição que tem hoje com o Lira, ou seja, não ganhar tudo, mas ganhar naquilo que é fundamental, e o que é fundamental hoje são as agendas econômicas, aí o pacote e outras. Quando ele fala as prerrogativas do Congresso em relação às emendas, etc., ele também está vocalizando um discurso que é a do Lira. E o governo, quando recorre da decisão do ministro Dino, se mostra preocupado com isso e retoma o pagamento das emendas, quer mostrar, olha, a gente não tem nada com isso. Então, para o governo, a coisa do Motta já é um fato consumado, e mesmo essas sinalizações que ele faz em agendas que não são aquelas do Lula, eles vão fazer vista grossa e seguir em frente com esse apoio assim mesmo. A gente vai para o nosso intervalo agora, depois Repórter CBN, voltamos com a Renata Agostini comentando todo esse conjunto de coisas no Ponto de Vista. Já, já. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Muito boa noite para você, Renata Agostini. Boa noite, Vera. Boa noite, Muniz. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Renata. Renata, a gente está vendo aí uma certa queda de braço de novo entre os poderes, com o Supremo endurecendo a questão das emendas, enquanto o Congresso tem pela frente os vários projetos do pacote de corte de gastos. Afinal, o governo gostou do ministro Dino impor novas regras à liberação das emendas, ou está preocupado com o que isso pode significar? Gostou, mas tá preocupado. Lá vai ela, né? Lá vai ela com o pé em cada canoa. Ela em cima do muro. Tucana. Não, veja só. Vou explicar. O governo claramente gostou, porque essa medida que o ministro Flávio Dino tomou e que agora está tendo amplo respaldo do Supremo Tribunal Federal, ela dá uma ajuda e tanto no esforço de ajuste fiscal. Esforço esse que sabemos. O pacote anunciado veio aquém do que os investidores esperavam, aquém do esforço necessário para que se mantenha essa trajetória da dívida sob controle num espaço de tempo mais curto. Então, tudo isso que a gente já debateu aqui.
Diante disso, o que o STF está oferecendo, o que o ministro Flávio Dino ofereceu e a Corte está dando amparo, né, a esse caminho que ele aponta, é que uma parte maior dessa fatura venha do Congresso Nacional. E isso é algo que o governo desejava desde o início, mas que não via muitas maneiras de impor ao Congresso diante do cenário político. O Supremo Tribunal Federal, então, nesse sentido, vem ao socorro do ministro Fernando Haddad, do governo Lula, da equipe econômica, como fez lá atrás, em outros momentos também muito fundamentais, em que havia atrito entre o que vinha da esplanada e o que vinha do Congresso. Por exemplo, naquele debate sobre a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. Ali, ainda que o governo não tenha saído vencedor no seu intuito inicial, houve uma decisão do Supremo de que não dava mais para ter medida sem a sua compensação correspondente. Isso pacificado deu muita tranquilidade para negociações que viriam para a equipe econômica. Agora, de novo, no momento chave para Haddad, o Supremo está vindo ao socorro do governo. E aí, para justificar a minha tucanada inicial, brincadeiras à parte, né, de que eu falei, olha, também está preocupado, existe sim um efeito rebote disso. Os congressistas deixaram muito claro que não estão felizes com o que eles entendem que é um avanço do Supremo sobre algo que não estava na mesa. Então, o Supremo estaria querendo uma conta acima do que eles haviam pactuado. De certa forma, é verdade, eles têm razão. E, diante disso, o que a equipe econômica já está mapeando é que pode tumultuar uma negociação que já era complicadíssima, porque o tempo é muito curto. Renata, e como é que isso fica na prática, né? Esse impasse todo pode acabar prejudicando algumas das medidas que o governo pretendia fazer avançar? Por exemplo, um dos textos que estão aí num estágio mais cru, mais inicial, é aquele que diz respeito aos privilégios dos militares, as mudanças nas regras com relação aos militares. O governo pode ter que ceder um pouco mais do que gostaria nesse ou em outro ponto, exatamente para conseguir destravar esse certo mau humor do Congresso com a decisão do STF das emendas? Muniz, pode sim, mas eu ainda vejo como, nesse momento, discussões separadas. São duas dores de cabeça que o governo, e mais especificamente a equipe econômica, né, nesse momento a articulação política também, né, o Palácio do Planalto todo mundo já endossou a medida, então todo mundo tem que ir no barco junto. Mas são dois problemas em paralelo. Um é o fato de que os militares, depois de terem dado aval para que eles entrassem, né, de certa forma contribuíssem com esse ajuste, não que tenham feito ali com muita felicidade, mas o fizeram. O próprio ministro Fernando Haddad pactuou isso numa reunião com o ministro da Defesa e os comandantes das 3 forças. Ele transmitiu, né, que era necessário que os militares também entrassem. Houve, de fato, uma queda de braço ali sobre a questão da idade mínima. A Fazenda queria 60 anos. Hoje, gente, no caso dos militares, você considera só tempo de serviço, não tem idade mínima. Isso é uma introdução desse pacote. Mas o governo queria uma idade um pouco mais elevada. Pactuou-se em 55, mas os militares estão querendo ali ajustar e rever algumas dessas regras e colocar ali um período de transição. Esse é um problema. O problema é que já estava contratado independentemente dessa medida que veio do Supremo Tribunal e dos humores ou do mau humor que veio do Congresso em seguida. Outro efeito o que o Congresso agora vai pedir ou vai pleitear para que ele, de certa forma, seja compensado. Esse é um capítulo que a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias, mas que já está nas contas do governo. Veja que é importante a gente colocar isso não só de apuração de hoje, mas do que eu venho colhendo desde a semana passada. Não é nenhuma surpresa para o governo que a decisão do ministro Flávio Dino tenha vindo
pegando mais pesado para cima do Congresso, e tampouco que haja respaldo no Supremo Tribunal Federal. Isso eu já fui conferir com integrantes da equipe econômica, e isso está em sintonia com o que eu venho escutando desde quinta passada, sexta passada, quando ali integrantes da articulação política do governo já diziam, olha, a gente está esperando a decisão do Dino para o início da semana, aliás, sem isso a gente está lascado, porque se não sair essa liberação da emenda, o Congresso não vai querer votar, nada, pacote, orçamento, nada, então isso tem que sair, mas a gente já espera ressalvas, vamos ver o tamanho do que isso vai vir, mas estava todo mundo mais ou menos brifado. A questão agora é segurar essa reação do Congresso para que isso não comprometa a votação que eles precisam que seja feita ainda nesse ano. E agora, para fazer isso, eles devem liberar 7 bilhões do que está represado em caráter aí urgente, o mais rápido possível, e entrar com esses embargos para mostrar, olha, a gente não está aqui fazendo uma dobradinha, uma tabelinha com o Supremo, a gente está realmente também do lado de vocês. Isso vai ser suficiente para conter o mau humor e para aplacar o apetite represado do Congresso, Renata? Esse movimento da AGU, ainda que aparentemente seja até necessário, né, para que algumas dúvidas sejam dirimidas, ele não convence ninguém de que não tem uma dobradinha. Porque, veja só, né, quem ficou com essas emendas, com a responsabilidade de dar essa decisão sobre as emendas, é o ministro Flávio Dino, que é altamente afinado com o presidente Lula, que veio do próprio governo. Ele já tinha dado uma declaração. Depois que se passou da primeira rodada de negociação, ele que coloca isso na mesa. Olha, eu também acho que a gente tem que olhar a questão do teto das emendas. Não são só as regras de rastreabilidade. Ele introduz esse debate e era algo que o governo queria muito, que o governo pedia muito. E que está muito em linha com o que a Haddad argumentava de que não adiantava o executivo remar e tentar colocar algumas regras para dentro do arcabouço se outros tipos de despesa não estivessem. Então, ninguém vai acreditar que não haja algum tipo de alinhamento. As emendas ajudam muito. Toda vez que a gente fala sobre essa coisa de emenda, eu sempre lembro de um presidente de partido do Centrão, né? Como não? Num momento de sincericídio comigo ali, nos bastidores falando de emenda e tal. Ele, Renata, a emenda, ela não é que mude a nossa opinião, mas um carinho, todo parlamentar gosta. Então, é claro que ajuda a adoçar o humor dos parlamentares. Mas entendo que a gente pode ter ali alguns desdobramentos acima disso, porque me chamou muita atenção o fato de Hugo Mota, que que vai ser o próximo presidente da Câmara, né? Acho que a gente pode falar assim, Vera e Muniz, né? Já dá. Acho que já, né? Tudo já decidido ali, quase pactuado. O próximo presidente da Câmara, que vinha sendo bastante discreto, mas aproveitou essa situação para dizer que não dá para entrar nas prerrogativas do Congresso Nacional, que as emendas já tinham um acordo, que eles esperavam que o Judiciário destravasse o orçamento. Então, me soou como uma coisa de a gente quer traçar uma linha aqui no chão. Sim. Tá ótimo, perfeito. Desenhou como sempre. Obrigada por hoje, Renata. Até quinta-feira. Obrigada, gente. Um beijão. Valeu, um beijo. E a gente continua em Brasília, Muniz, porque está na linha com a gente o Igor Cardim, porque um debate que foi muito forte nas últimas semanas, mas andou dormitando nessa última, foi aquele da jornada 6x1, 6 dias de trabalho por 1 de descanso. E ele voltou à pauta, voltou ali a ser discutido na Câmara. Quem traz informações é o Igor. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Boa noite para você, para o Muniz. Pois é, um debate tão quente, né? Em uma sessão vazia, praticamente, hoje, lá na Câmara dos Deputados. A Comissão de Finanças da Câmara debateu essa redução da jornada de trabalho, conhecida como 6x1, e apesar da presença de representantes ali da CUT, do DIEESE, também da Confederação Nacional do Comércio e Confederação Nacional da Indústria, apenas 3 parlamentares compareceram ao debate. Isso porque era
uma sessão semipresencial, então também tinha a possibilidade desses parlamentares participarem remotamente. Um deles foi o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas. Ele defendeu o texto de uma PEC apresentada por ele em 2019, que prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. A proposta inicial sugeria um tempo de transição de 10 anos para que os empregadores não sofressem com os impactos da medida. Mas, durante a audiência, o parlamentar disse que está disposto a reduzir esse prazo para 8 anos. E o comércio também. E você faz escala, você reorganiza a escala. Então, eu acho que não tem impacto. 5 por 2 e redução de 1 hora por ano da jornada, eu acho que só tem ganho. E é uma mudança que não é ideológica, é uma mudança estrutural no novo mundo do trabalho do século XXI, que é fundamental para quê? Para mais família, gente. As pessoas têm que ter mais família. Nós defendemos famílias. Precisamos defender, de fato, compartilhar os tempos. Mais qualificação profissional. Representante da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Roberto Lopes, ponderou que a legislação já estabelece um limite de horas semanais a ser cumprido pelos trabalhadores. Ele teme que as negociações possam ser comprometidas a partir de um novo modelo. A Constituição estabeleceu um limite máximo exatamente para dar uma pauta para os trabalhadores negociarem para baixo, reduzir a jornada, o que vem sendo feito. Ao reduzir para 30 horas, 36 horas, 35 horas, como algumas PECs colocam, no nosso sentir, isso acaba prejudicando o direito de negociação, porque você engessa o processo negocial, uma vez que a Constituição permite reduzir, mas não aumentar. Então, isso já vai prejudicar a negociação coletiva. O representante da Central Única dos Trabalhadores, Valeir Ertli, ponderou que o modelo de jornada de trabalho mais curto já é adotado em outros países, resultando inclusive em mais produtividade para o trabalhador. Todos os países que fizeram experiência, que estão fazendo experiência de redução da carga horária, carga 4x3, 5x2, teve um aumento significativo na produtividade e teve um aumento significativo no trabalho. As pessoas diminuiu muito os atestados médicos, todas essas questões que é fundamental numa jornada menos impactante na sua vida, né? O texto do deputado Reginaldo está na Comissão de Constituição e Justiça à espera de um relator desde março. Por conta do fim do ano, a expectativa é de que o tema volte a ser tratado somente no ano que vem, após as férias parlamentares. A gente lembra que outra PEC deve ser debatida em 2025 é a da deputada Érica Hilton, que mobilizou as redes sociais nos últimos meses e já atingiu o número mínimo de assinaturas necessárias para tramitar na casa. Depende apenas que a parlamentar protocole a PEC e que a presidência da Câmara defina as comissões em que ela deve tramitar. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. É isso, o tema estava muito quente há algumas semanas, mas agora perdeu um pouco de tração e vai demorar um pouquinho, Muniz, para conseguir voltar à pauta com realmente destaque, porque a gente está no meio desse turbilhão aí da discussão do pacote de gastos, retomada de emendas, etc. Então, não é para agora. A Samantha Klein está voltando na linha com a gente, porque tem novidades, aliás, quanto a essas votações. Oi, Samantha, boa noite de novo. Oi, Vera, boa noite mais uma vez. Olha, por conta da falta de votos suficientes, o governo não conseguiu acordo para votar ainda hoje 2 requerimentos de urgência que tratam do pacote de corte de gastos. Segundo o líder do governo, José Guimarães, amanhã será possível votar, portanto, esses projetos que tratam de alterações em benefícios sociais, como o benefício de prestação continuado. O que aconteceu? Os líderes do PSD, Antônio Brito e Elmar Nascimento, do União Brasil,
não assinaram esses 2 requerimentos de urgência, portanto, não se atingiu o número mínimo de 257 votos para a apresentação desse requerimento. Além disso, o governo ainda está buscando as 34 assinaturas para entrar com pedido de extrapauta na Comissão de Constituição e Justiça e dar prosseguimento também à PEC que foi protocolada ontem à noite. Portanto, não ficou tão simples assim a situação do governo, que aguardava, portanto, uma rapidez do calendário de votação desses projetos de corte de gastos, portanto, ainda nesta semana. Isso depois de autorizar e pedir ao Tesouro Nacional a liberação de 7 bilhões de reais em emendas e também ingressar com embargo de declaração no Supremo para liberar as emendas conforme as regras aprovadas pelo Congresso. Vera. Obrigada, Samantha. É isso. O Congresso não caiu muito nessa de que o governo está do lado dele e não mancomunado com o ministro Dino para tolher ainda mais as emendas. Vamos para um novo break e a gente volta já com o Viva Voz. Estamos de volta com o Viva Voz e de volta também a um assunto que a gente abordou aqui ontem, que é essa escalada de violência por parte da Polícia Militar de São Paulo e os desdobramentos políticos que isso tem. Houve novos casos escabrosos desde que a gente falou ontem, inclusive esse, em que um policial militar foi flagrado atirando uma pessoa de uma ponte aqui em São Paulo. Quem vai compilar as informações e a reação do governo de São Paulo a essa escalada é o André Pinheiro, já está no ar com a gente. Boa noite, André. Oi, Vera, boa noite para você, para o Muniz e também ao nosso ouvinte. É isso, viu? 13 policiais militares foram afastados das ruas por envolvimento num caso em que um agente jogou um homem de uma ponte na zona sul de São Paulo. O caso será investigado pela Corregedoria da Corporação e pelo Ministério Público do Estado. Testemunhas disseram ao repórter Leonardo Zaric que o homem vinha sendo perseguido de moto por outros policiais e caiu no chão quando estava perto do local da ocorrência. Já rendido, ele teria discutido com um dos agentes antes de ser jogado no córrego. As imagens podem ser vistas agora na nossa transmissão no YouTube e também no Globoplay. O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, prometeu punição severa aos envolvidos. Quero dizer para todos vocês que essa ação não encontra respaldo nenhum nos procedimentos operacionais da Polícia Militar. Eu determinei ao comando da Polícia Militar o afastamento imediato de todos os policiais envolvidos nessa ação, bem como, a partir de hoje, que eles cumpram o expediente administrativo na Corregedoria da Polícia Militar, até que todos os procedimentos investigativos sejam esclarecidos, sanados. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, Paulo Sérgio Oliveira e Costa, classificou as cenas como inadmissíveis e afirmou que o Ministério Público vai se esforçar pela punição dos envolvidos. De fato, as imagens são estarrecedoras. Pelo que se verifica, o suspeito já estava absolutamente dominado, bastava com que os policiais, naquele momento, o levassem a um distrito policial. O Ministério Público continua a exercer rigorosamente a nossa atividade de controle externo da polícia, cobrando das autoridades o rigor no cumprimento dos procedimentos operacionais adequados. Em nota, o governador Tarcísio de Freitas afirmou que os responsáveis não estão à altura de vestir a farda da PM e que serão rigorosamente punidos. Os comentários também foram direcionados ao policial militar envolvido em outro caso recente de violência que voltou a ganhar repercussão após divulgação de novas imagens de câmeras de segurança. No início de novembro, um agente matou com 11 tiros o jovem Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos, quando ele tentava fugir de um mercado da Zona Sul depois de furtar produtos de limpeza. Inicialmente, o agente alegou que a vítima estava armada e que ele teria agido em legítima defesa, mas as novas gravações contradizem essa versão. As imagens mostram que o policial atirou no rapaz pelas costas enquanto ele fugia pelo estacionamento da loja. Vera. Obrigada, André, pelas suas informações. Essa indignação do secretário Derrite e do governador Tarcísio
ela não omite o fato de que episódios anteriores de violência policial, como as operações Verão, aquela operação no litoral, muitos deles denunciados à ONU por entidades ligadas aos direitos humanos, foram relevados. Foram relevados pela cúpula da segurança pública, foram relevados pelo próprio governador. Ele chegou a dizer que não estava nem aí para a ONU quando isso foi levado, e houve chancela a essas operações que já mostravam uma tendência de aumento da letalidade por parte da Polícia Federal e de um certo endurecimento em relação a suspeitos, etc., inclusive relativizando o uso das câmeras corporais nas fardas dos policiais, etc. As coisas não surgem, não brotam no vácuo, elas não surgem do nada. Esse tipo de ação em que policiais se sentem à vontade para atirar uma pessoa de uma ponte, uma coisa, não tem nome para isso, é inominável. Quando você olha as imagens, você chega a duvidar que elas sejam reais. Para alguém se sentir à vontade para fazer uma cena dessa no meio da rua, com a possibilidade de ser filmado, é porque ele está se sentindo muito empoderado e sentindo que existe uma autorização para você arrepiar. O policial só faz isso se ele sente que ele está amparado por um sistema que vai protegê-lo de alguma maneira. E tantos casos de violência policial bizarra, inadmissível, indefensável, seguidos, mostram que esse é o espírito que reina hoje em dia nas forças da segurança em São Paulo, e isso não pode acontecer, isso não pode prosperar. A gente não pode ir para um estado em que reine o caos, em que reine a barbárie. As leis existem para que sejam cumpridas também por aqueles que têm o dever funcional de fazer cumprir as leis. Então, isso tem de ter um basta. Não basta se indignar com casos pontuais, tem de ter um basta a um sistema que tornou as polícias cada vez mais e mais violentas na abordagem que elas fazem. E pode até haver um amparo de uma parcela da população que fala que é isso mesmo, tem que endurecer com bandido, mas endurecer com bandido dentro das regras da lei não é jogar ninguém da ponte. Não existe autorização para você jogar nenhuma pessoa numa ponte, por mais que ela tenha feito isso ou aquilo. Ou a gente tem isso na cabeça, ou a gente vai caminhar para uma sociedade do caos e do arbítrio. E casos que, mais uma vez, só vieram a público e a gente só conhece porque surgiram imagens, não das câmeras de segurança, das câmeras das fardas, mas que mostram como as câmeras nas fardas poderiam também ter um impacto para coibir esse tipo de conduta. É isso mesmo, Muniz, fechou muito bem. Ficamos por aqui por hoje. Ficamos, Vera. Valeu por hoje. Boa noite para você. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.